Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre JDBC, uma importante API que a gente utiliza para acessar banco de dados usando a linguagem Java. Vamos lá? Muito bem, antes de falarmos do JDBC em si, nós vamos precisar instalar um banco de dados para poder utilizar, ok? E nesse caso nós vamos escolher o MySQL. Vocês estão vendo aqui na tela, essa é a página inicial do MySQL. A gente pode acessar ela pelo endereço https://mysql.com, ok? Vocês vão entrar nessa página, vocês vão clicar no menu Downloads, ok? Clicando no menu Downloads, vocês vão visualizar essa seguinte página, onde vocês têm as opções de download. Vocês vão lá embaixo, onde está escrito MySQL Community GPL Downloads e vão clicar ali. Feito isso, vai aparecer essa outra página aqui, que são várias coisas que você pode fazer download dentro do MySQL. No nosso caso, nós vamos escolher o MySQL Community Server, ok? Vamos clicar aqui. Ao clicar, vai ser exibida essa outra página que vocês estão vendo, né? No momento dessa gravação, a versão mais recente do MySQL é a 8.0.23, mas para os propósitos dessa disciplina, nós vamos pegar uma versão anterior do MySQL. Vamos lá, a gente vai clicar em Archives, certo? Quando a gente clicar em Archives, vocês vão ver essa outra telinha aqui e nós vamos escolher a versão 5651, ok? Escolham essa versão, vocês vão ver que a gente tem a opção de baixar um zip de 64 bits ou 32 bits, ok? No meu caso, a minha máquina ela é 64 bits, então vocês vão clicar no botão Downloads, ok? Vocês vão baixar o arquivo, se vocês estiverem utilizando Chrome, vocês vão ver lá embaixo o arquivinho .zip, certo? Então, vocês vão entrar na pasta onde esse arquivo foi baixado, vão copiar esse arquivo .zip para uma pasta, no meu caso estou copiando para a pasta softwares, ok? Está aqui o arquivinho .zip, vocês vão descompactar esse arquivo e aí vai aparecer essa pastinha aqui, ó, MySQL 5651 WinX64, ok? Por que eu estou baixando uma versão zip? Por que eu estou baixando uma versão anterior, pessoal? Bom, em primeiro lugar, estou baixando uma versão zip para que a gente não precise instalar o MySQL no nosso Windows, ok? A grande vantagem disso é que nós não precisamos ter o MySQL rodando o tempo todo na nossa máquina, e é isso que o instalador faz. Ele vai instalar o MySQL na sua máquina e toda vez que você entrar no Windows, o MySQL vai estar executando, mesmo quando você não estiver utilizando ele, ok? Nessa versão zip, a gente vai iniciar o MySQL quando for necessário. Paramos de desenvolver, a gente vai parar o MySQL também, ok? E por que essa versão mais antiga? Porque as versões mais novas, elas requerem, digamos assim, algumas bibliotecas do Windows, do C#, que a gente precisa baixar. Mas para o propósito da nossa disciplina, do nosso estudo, essa versão aqui atende bem, ok? Então vamos lá. Estamos com o MySQL descompactado aqui nessa pasta, certo? Nós vamos lá para o nosso projeto do Eclipse agora e nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse lá, vai aparecer esse menu que vocês estão vendo, ok? E a gente vai lá dar New File, ok? Vamos criar um arquivo chamado iniciarmysql.bat. O nosso objetivo é criar um script que a gente possa executar para iniciar o MySQL. E como a gente faz isso? Assim, uma vez criado
o nosso arquivinho .bat, a gente vai clicar nele com o botão direito do mouse, vamos lá em Open with Text Editor, ok? Nós vamos abrir esse arquivo para editar no editor de texto. E aí vocês vão escrever o seguinte comando. Vejam, essa é a pasta onde o MySQL foi descompactado. É dos .softwares MySQL 5651, a versão ok, /bin, porque lá dentro da pasta bin está o executável do MySQL. Então esse script está dizendo, vamos para a pasta cd, ok? cd change directory, vamos para essa pasta bin, ok? Estando na pasta bin, a gente vai executar o comando mysqld -console, ok? Então, esses são os comandos para navegar até a pasta do MySQL, certo? E o comando para iniciar o banco de dados. Feito isso, pessoal, salvem o arquivo e agora a gente vai clicar com o botão direito nele, tá? E vamos lá em Open with System Editor. Vamos pedir para esse arquivo ser aberto no editor do sistema. Ora, como esse é um arquivo .bat, ele vai ser executado. Então, esses comandos aqui, que são comandos do prompt do DOS, vão ser executados. Quando vocês fizerem isso, vejam, o MySQL vai ser executado, vocês vão ver um log como esse que vocês estão vendo aqui na tela, e se tudo der certo, se o MySQL for inicializado, vocês vão ver lá no finalzinho isso aqui, ó, porta 3306 MySQL Community Server, ok? Então com isso nós conseguimos iniciar o MySQL de dentro do nosso projeto do Eclipse, ok? E para parar o MySQL, basta a gente clicar nesse xizinho aqui, fechar essa janela. É muito melhor trabalhar dessa maneira do que deixar o MySQL rodando lá no nosso Windows o tempo todo, ok? Instalado o MySQL, nós vamos agora precisar de uma outra ferramenta para que a gente possa, de uma maneira mais fácil, poder gerenciar esse nosso banco de dados. Então, lá na página onde vocês baixaram o MySQL Community Server, vocês vão baixar agora o MySQL Workbench, ok? Cliquem aqui, vocês vão ver uma página parecida com aquela página do MySQL. Nós não vamos pegar essa versão 8, ok? Vamos pegar uma outra versão mais simples, que tem uma apresentação bem mais simples do que a dessa versão 8.023. Mas depois vocês podem até baixar essa versão para analisar ela, ok? Para esse nosso estudo, vamos clicar aqui em Archives e a gente vai pegar a versão 5247, ok? Seleciona essa versão e aí a gente vai fazer download da versão também em zip, ok? Repare que a gente tem a versão executável, o instalador, e a versão em zip. Vamos pegar o arquivo zip do MySQL Workbench. Parecido com o MySQL, quando vocês clicarem em download, se vocês estiverem utilizando o Chrome, vocês vão ver o download do Workbench sendo feito aqui embaixo, lá na janelinha do Chrome, ok? Terminou o download, vocês clicam aqui, vão na pasta onde o arquivo foi baixado, copiem ele lá para uma pasta qualquer. No meu caso, eu estou copiando para a pasta /softwares, que é onde eu estou colocando todas as minhas ferramentas para trabalhar com Java. Vocês vão descompactar o MySQL Workbench, vocês vão ver que vai aparecer uma pastinha, essa pastinha aqui, ok? E agora? Agora nós vamos lá para o Eclipse e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o MySQL. Nós vamos criar um arquivinho BAT chamado iniciar MySQL Workbench.bat. Vamos colocar comandos parecidos com o outro BAT, ou seja, um comando cd para que a gente possa
ir lá para a pasta onde foi descompactado o MySQL Workbench e um comando para iniciar o MySQL Workbench, ok? Então são esses dois comandinhos, um para navegar até a pasta do MySQL Workbench e outro para iniciar a aplicação, certo? Feito isso, vamos lá, vocês vão clicar com o botão direito aqui no arquivo iniciar MySQL Workbench, certo? E vão na opção Open with System Editor para executar o arquivo, ok? Feito isso, vejam, vai ser aberto, vai ser apresentado na tela a página, perdão, a tela inicial do MySQL Workbench, ok? Então essa é a tela inicial do MySQL Workbench. É uma tela, como eu falei, muito mais simples do que a tela lá do MySQL Workbench versão 8, ok? Bom, com esse script nós conseguimos então iniciar o MySQL Workbench dentro do nosso projeto do Eclipse. Para parar essa aplicação, basta a gente ir lá e fechar essa janelinha clicando no X, ok? Para iniciar, nós usamos o script de dentro do Eclipse. Para parar, basta clicar no X. E lá no MySQL Workbench, a gente vai ver um botãozinho ali, ó, New Connection. Vamos lá, vamos testar a conexão com o nosso MySQL. Vocês vão clicar nesse botãozinho aqui, ok? E aí vai abrir uma janelinha, que é essa aqui, ó, configurar uma nova conexão. Então vocês vão informar um nome para a conexão, certo? Aqui nós estamos usando a senha de usuário root. Eu não vou criar novos usuários aqui, mas vocês poderiam fazer isso, ok? Não vou criar porque o foco daqui dessa nossa aula é JDBC, então eu só estou interessado em obter uma conexão com o banco, certo? Mas vejam só, vocês vão agora clicar em Test Connection. Lembrando o seguinte, como a gente pegou aquela versão específica do MySQL, quando você simplesmente descompacta, ok? A senha do root, ela está em branco, ok? Então vocês vão clicar em Test Connection e se tudo der certo, vejam, vai ser apresentada essa mensagem na tela, que você conseguiu se conectar ao MySQL na máquina local na porta 3306 com o usuário root, certo? Vamos lá. Se isso deu certo, vocês vão ficar com essa conexão aberta, com essa conexão configurada aqui no MySQL Workbench, certo? E vocês vão agora clicar duas vezes nessa conexão, tá? Vai ser mostrada na tela essa outra telinha aqui do MySQL Workbench, onde a gente vai ter aqui uma abinha Query, onde a gente pode digitar comandos SQL. Vejam que existe um único banco de dados, que é o banco de dados teste, que já vem com o MySQL. Nós vamos criar um novo banco de dados, um novo database para a nossa aplicação. Para isso, a gente usa o comando SQL create database e o nome do banco. No caso, eu estou criando um banco chamado Católica PW, Católica Programação Web. E aí, depois de escrever esse comando, a gente clica nesse botãozinho aqui, que é o botão de executar o script, certo? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ver que aqui, ó, nessa janelinha esquemas vai aparecer o banco de dados Católica PW. Se não estiver aparecendo, basta vocês clicarem nesse botãozinho aqui de refresh, que ele vai aparecer. Então nós temos agora um banco de dados chamado Católica PW. As tabelas do banco estão aqui, por enquanto não temos nenhuma tabela, porque o banco de dados acabou de ser criado. Vamos então para o próximo passo. Vamos criar uma nova tabela. Então a gente vai lá,
Na mesma janelinha de script, nós vamos escrever esse comando aqui. Primeiro, use católica pw. O que é isso? Isso quer dizer que estamos selecionando o banco de dados católica pw para executar o comando que vem logo embaixo, que vai criar a nossa tabela, certo? Vocês também poderiam clicar com o botão direito aqui nesse database católica pw e aqui vocês iam encontrar a opção de selecionar esse database, ok? Mas vocês podem selecionar ele usando esse comandinho, use católica pw. Vamos agora criar uma nova tabela de alunos. E a gente faz assim, a sintaxe SQL é create table, o nome da tabela, que é aluno, abriu parênteses, fechou parênteses lá embaixo. E entre os parênteses a gente vai declarar os campos que a nossa tabela vai ter. Então ele vai ter um campo ID, que tem o tipo int. Esse campo não aceita valores nulos, ok? Então ele é not null. E é um campo auto-incremente, ou seja, nesse campo nós não vamos informar valores. O próprio banco de dados é que vai se encarregar de gerar os valores para o meu ID de aluno, certo? E como é auto-incremente, o primeiro aluno que for criado vai ter um ID 1, o segundo aluno 2, 3, vai ter um incremento automático nessa coluna aqui do meu banco de dados, ok? Eu tenho um outro campo chamado nome, eu estou dizendo que ele tem o tipo texto. O tipo texto em banco de dados entendo como varchar, ele pode armazenar até 100 caracteres para o nome, ok? Também vai ser not null, não vou aceitar valores nulos nesse campo, ele precisa ser informado, ok? O sexo também tem o tipo texto, 20 caracteres, e o semestre também tem 20 caracteres, ambos not null, ok? E a última coisa que aparece no nosso create table é a especificação da primary key. Então a gente está dizendo que essa nossa tabela aqui, ela vai ter como chave primária o campo ID, que é o campo de autoincremento, ok? Feito isso, escreveu esse comandinho, clicou aqui no botão do raio, que é o botão de executar, vejam, a nossa tabela de aluno, ela foi criada no banco de dados. E a gente pode ver aqui a descrição dessa nossa tabela aqui embaixo, quando a gente clica e a gente consegue ver a descrição dos campos que foram criados. Vejam, ID é do tipo int, é uma PK, ou seja, uma chave primária, e um campo do tipo auto-incremento, ok? Vamos lá. Além disso, lá no nosso projeto Spring Boot, a gente vai precisar especificar o driver para conexão com o MySQL. Ora, nós vamos ver que para a gente conseguir do código Java acessar o banco de dados, isso é feito por meio de um driver. Então a gente precisa desse driver, e esse driver é um arquivinho .jar. É uma dependência que a gente precisa adicionar mais lá no nosso arquivo POM. Então a gente vai escrever esse comandinho aqui, essa dependência no POM, ok? Group ID MySQL, Artifact ID MySQL Connector Java, e a gente colocou essa versão que a gente vai utilizar do driver, ok? Então a gente precisa dessa configuração adicional no nosso arquivo .xml para que o projeto tenha acesso ao driver que vai ser utilizado para comunicação com o MySQL. Se vocês não estiverem trabalhando com o Spring ou um projeto Maven, vocês vão precisar pegar esse driver, esse arquivo .jar, que é utilizado para conectar com o banco, manualmente. E vocês conseguem fazer isso lá na mesma página
onde vocês fizeram o download do MySQL, do Workbench, você tem aqui Connector J, ok? Vocês clicam aqui no Connector J, vocês vão ver essa paginazinha aqui, ok? Clicam em Archives e aí vocês conseguem pegar uma versão específica do driver. Foi lá, apareceu aqui as opções de download, arquivo tar ou arquivo zip, selecionem o arquivo zip, ok? E aí se vocês abrirem o arquivo zip, vocês vão ver lá dentro dele que existe um arquivinho .jar. É esse jar que vocês vão precisar na sua aplicação se vocês não tiverem usando o Maven e tiverem adicionando uma dependência como eu mostrei anteriormente, ok? Vamos em frente. Vamos falar então agora sobre o JDBC, o Java Database Connectivity. O que é isso? O JDBC é uma API que permite acessar um banco de dados a partir de código Java. Vejam, a JDBC define uma interface comum para acessar diferentes bancos de dados. Veja aqui a ideia, pessoal. Você tem uma aplicação em Java, essa aplicação ela se comunica com a API JDBC, ok? Você vai utilizar um driver para fazer a conexão com o banco de dados. Na verdade, por exemplo, isso aqui pode ser um banco de dados MySQL, eu vou precisar de um driver para conectar o MySQL. Se aqui for um banco de dados Oracle, eu vou ter um driver específico para acessar o banco de dados Oracle. Se eu tiver aqui um banco de dados PostgreSQL ou DB2, eu vou precisar de um driver específico para acessar o banco de dados PostgreSQL ou DB2, ok? Então, para cada banco eu tenho um driver específico. Como a gente viu no slide anterior, a gente tinha um arquivinho .jar que corresponde ao driver do MySQL. Eu vou ter também um jar específico que corresponde ao driver para acessar o Oracle e assim por diante, ok? Agora reparem que a JDBC, a API que eu uso para me comunicar com esses drivers é sempre a mesma. A API, o JDBC, pessoal, é uma API, é uma especificação. Os drivers são implementações dessa especificação JDBC para aquele banco específico, ok? Mas em resumo, na minha aplicação, independente do banco que eu estiver utilizando, os comandos JDBC vão ser os mesmos, ok? Para trabalhar com diferentes bancos. Então, nossa aplicação, ela conversa com o banco de dados por meio de um driver. Aí a importância do driver, ok? Vamos lá então. Vamos enumerar os passos que são necessários para escrever uma aplicação em JDBC. Primeiro passo, nós precisamos preparar o ambiente que vai ser acessado pela nossa aplicação. E quando a gente fala de preparar o ambiente, nós estamos preocupados com o seguinte: será que o banco de dados ele está disponível? Ok? Ele está instalado, está rodando? Será que é necessário obter um driver JDBC para que a gente possa acessar esse banco? Porque olha só, para nossa aplicação Java acessar o banco de dados, nós precisamos de um driver JDBC. Isso faz parte da preparação do ambiente, certo? O segundo passo, aí nós já estamos falando de programação, nós vamos precisar, lá no nosso código, carregar esse driver JDBC em memória, ok? Tendo o driver carregado em memória, então nós podemos obter uma conexão com o banco de dados. Com a conexão, nós podemos então executar consultas, nós podemos realizar atualizações no banco de dados, executar comandos SQL, select, insert, update, delete, ok?
E feito isso, depois que a gente já tiver realizado todas as operações do banco de dados que a gente precisa, nós então fechamos a conexão, ok? Esses são os passos que geralmente a gente utiliza quando a gente está escrevendo uma aplicação em JDBC. Com relação a preparar o ambiente, vejam, nós já estamos com o MySQL instalado e funcionando. Basta clicar lá naquele arquivinho do script, iniciar mysql.bat, o MySQL já está no ar. Nós já estamos com o driver do MySQL na nossa aplicação. Quando a gente adicionou aquele dependency, aquela dependência lá no arquivo POM do Spring, ok? Do Maven, nós já colocamos no projeto nosso arquivinho .jar do MySQL. Ou, se vocês não estão utilizando o projeto Maven, vocês já pegaram o arquivinho .jar lá do arquivinho zip que foi baixado, ok? Vocês pegaram esse arquivinho .jar e colocaram lá no seu projeto. Então, estou assumindo que o ambiente já está preparado para que a gente possa escrever o nosso código Java. E vamos lá, vamos para o código Java. Como é que então eu consigo carregar o driver JDBC em memória? Com esse comandinho, class forName, e aqui eu informo quem é o driver. E o que é esse driver? Esse driver, pessoal, ele é um texto, e esse texto vai dizer qual é a classe que deverá ser carregada em memória, ok? Por exemplo, para o MySQL, o driver ele é especificado por meio desse texto aqui, ó, com.mysql.jdbc.driver, ok? Então, eu defino esse texto, estou jogando ele em uma variável do tipo string, que eu chamei de driver, e aí eu dou um class forName passando essa string, ok? Uma coisa importante é que esse comando class forName ele pode levantar uma exceção do tipo class not found exception. E vejam, quando essa exceção vai ser levantada? Quando o meu arquivinho .jar do driver não estiver lá no meu projeto. Ora, se ele não estiver lá, ele não vai encontrar essa classe driver aqui. Reparem, isso aqui, se a gente for analisar, vejam, é uma classe chamada driver que está no pacote com MySQL JDBC. E como que a gente organiza classes em Java? Em arquivos .jar, ou seja, essa classe aqui, se vocês olharem dentro do arquivinho jar do MySQL, vocês vão encontrar ela lá, ok? Então o que esse comando class forName faz é carregar em memória essa nossa classe driver, ok? Vamos seguir. O passo seguinte é obter uma conexão com o banco de dados. Como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio da classe DriveManager. A nossa classe DriveManager ela tem um método chamado getConnection. E esse método getConnection, vejam, ele retorna uma connection. Uma connection é uma conexão, é um objeto que representa a nossa conexão ao banco de dados. E vejam, pessoal, quando eu chamo getConnection, para obter essa minha connection, eu preciso passar para esse método uma URL, ok? Um usuário e uma senha, um password, ok? Então vamos lá. Novamente, esse método getConnection, ele abre uma conexão com o banco de dados e retorna um objeto connection. Estão vendo aqui? E a gente informa para esse método uma URL, um usuário e uma senha. Essa URL, que é o que pode parecer um pouco estranho, pessoal, é um texto. E esse texto depende do driver que foi escolhido. Vejam, no caso do MySQL, vocês vão informar uma coisa assim, ó, JDBC, MySQL,
/ localhost, porque o nosso banco está rodando localmente. Caso contrário, no lugar de localhost, vocês colocariam aqui o IP da máquina que está rodando o banco, ok? 2 pontos, porta em que o banco está rodando, 3306, / o banco de dados que você está querendo acessar. Vamos para um exemplo prático. No caso do banco Católica PW que a gente acabou de criar, a nossa URL seria assim: jdbc, mysql, localhost, porque a gente está rodando o banco localmente, na porta 3306, / o banco que a gente criou e quer acessar, Católica PW. O usuário que a gente vai utilizar para conectar o banco é o usuário root. Como nós vimos lá na parte do Workbench, o usuário root está com a senha em branco, então nós podemos chamar o método getConnection da classe DriverManager, ok? Então ele escreve DriverManager.getConnection, passando a URL, vejam que é esse texto, o usuário, que é o root, e a senha em branco. Feito isso, pessoal, vocês vão obter aqui na sua variável chamada conexão um objeto que representa a conexão ao banco de dados, ok? E o passo seguinte que a gente pergunta é: o que a gente pode fazer com essa connection, com essa conexão que a gente recebeu? Vejam, olha, esse nosso objeto connection, ele tem diversos métodos. Aqui eu coloquei os mais importantes. Nós temos um método chamado createStatement, que retorna um objeto do tipo statement. Que objeto é esse? É o objeto que a gente vai utilizar para executar instruções SQL, ok? Então, esse método é importantíssimo, porque a partir do objeto statement que a gente vai executar consultas, updates, inserts, deletes no nosso banco de dados, ok? E vejam só, tem outros métodos interessantes. Vocês que passaram pela disciplina de banco de dados, vocês vão entender o significado desses métodos, commit e rollback. Geralmente você abre uma conexão e você executa várias operações, ok? E você quer que essas operações elas sejam executadas todas elas, ou caso uma delas falhe, você quer que todas aquelas operações que foram realizadas anteriormente também sejam desfeitas. Então a gente tem o método commit, que ele confirma a transação, ou seja, confirma todos aqueles comandos que você executou, ou rollback, que cancela a transação, ok? Ou seja, desfaz todos os comandos anteriores que, em teoria, tinham dado certo, tá bom? Então, finalmente nós temos aqui o método close, que a gente usa para fechar a conexão. Depois que a gente terminou de executar todas as operações em si no nosso banco de dados, a gente fecha a conexão, ok? Então vejam lá, a gente pode então chamar diversos métodos que a classe connection nos oferece. E geralmente nós usamos commit e rollback quando a gente efetua diversas atualizações do banco de dados como parte de uma mesma funcionalidade. E aí, se deu tudo certo, a gente chama commit. Se alguma delas deu errado, a gente dá rollback para desfazer todas as transações, todas as atualizações, ok? Vamos lá, vamos seguir. Então, aqui está um exemplinho de código, um esqueleto de código, na verdade. Vejam, nós temos aqui a URL para acessar o MySQL, o usuário e senha que a gente vai utilizar. Então, nós chamamos o método getConnection da classe DriverManager, passando a URL, o usuário e a senha.
Com isso, nós obtemos um objeto que representa a conexão, que eu estou chamando aqui de com, ok? E aqui, vejam o que eu estou fazendo, pessoal. Eu estou usando o comando try-catch. Por quê? Porque aqui os comandos que eu vou utilizar para acessar o banco de dados, executar operações, pode levantar uma exceção. Então, veja o que acontece. Se deu tudo certo, lá no final, o último comando é um commit. Mas se foi levantada uma exceção, vejam, lá no meu bloco catch, eu tenho um rollback para desfazer as operações, ok? E lá no finally do meu try catch, eu tenho um close na conexão, ok? Então isso significa, se tudo aqui deu certo, ele vai executar um commit. Caso contrário, se levantou uma exceção, ele dá um rollback. E independente de ter dado certo, ou seja, ter executado um commit ou um rollback, eu vou fechar a conexão, ok? Veja o que eu estou fazendo dentro do try. Eu estou chamando o método createStatement da minha conexão para obter um objeto statement. E aqui eu não estou mostrando, mas com o statement nós podemos então fazer select, delete, update ou insert no nosso banco. E é o que nós vamos ver agora em seguida. Começando com o método executeUpdate, nós temos aqui a nossa classe statement, ok? A nossa classe statement, ela tem o método executeUpdate, aonde a gente passa um texto que corresponde a um SQL, uma instrução do tipo insert, update ou delete, ok? E a gente chama esse método executeUpdate, passando essa instrução SQL. Esse método ele vai retornar aqui o número de registros que foram inseridos, alterados ou excluídos, ok? Vejam, esse é um método que eu tenho na minha classe statement. Eu uso executeUpdate para executar uma dessas três operações SQL. Agora, se eu estiver executando uma instrução do tipo select, e o select, o que ele faz? Ele retorna um conjunto de registros, várias linhas da tabela, então eu tenho que utilizar um outro método, o método executeQuery, ok? Da mesma maneira que o executeUpdate, vejam, o executeQuery eu passo um SQL, um texto correspondente ao SQL, mas nesse caso o meu SQL é uma instrução select. E vejam o que o executeQuery retorna, um resultSet. Nós vamos já falar desse objeto, ok? Mas o resultSet ele é um cursor que representa o resultado da consulta. Vejam, aqui nós temos um exemplo de código, tá? Que mostra como que a gente pode inserir, alterar ou excluir um registro no nosso banco de dados. O código, pessoal, é o mesmo que a gente acabou de ver. Olha só, a gente tem aqui, a partir da nossa conexão, nós chamamos createStatement, ok? Para obter o nosso objeto do tipo statement. E aí, o que a gente faz? A gente define aqui a nossa instrução SQL. A nossa instrução SQL vai ser um comando insert. Então, olha só, eu tenho aqui um comando insert. Insert into aluno, ou seja, insira na tabela aluno, nos campos nome, sexo e semestre, os valores Luiz Reginaldo, um texto, vírgula, outro valor correspondente ao sexo masculino, ok? Vírgula, o outro valor correspondente ao semestre, oitavo, ok? É uma instrução insert para o nosso banco de dados, mas aqui a gente poderia ter também uma instrução update ou uma instrução delete, tanto faz, tá bom? Qualquer uma dessas três instruções eu poderia vir aqui embaixo e usar o meu objeto statement
e chamar execute update, passando essa instrução SQL, ok? Esse código que está aqui e que está aqui fora do retângulo vermelho, a gente já viu no slide anterior. Então, o que a gente está mostrando aqui é que a partir do nosso objeto statement, a gente pode pegar uma instrução SQL do tipo insert e chamar execute update para executar essa instrução. E vejam, se depois de executar essa instrução a gente conseguir dar um commit, se isso aqui funcionou, vocês vão ver lá no banquinho de dados, tá? Esse registro inserido, o nome Luiz Reginaldo, sexo masculino, semestre 8º, cadastrado lá na nossa tabelinha de alunos. E para consultas, nós vimos que quando a gente chama lá no nosso objeto statement o método executeQuery, a gente tem um objeto resultSet como resultado, ok? Então, lá na nossa classe resultSet, a gente tem vários outros métodos. Os mais importantes são esses aqui. Olha só, o método next, que retorna um valor do tipo booleano, ok? O que ele faz, pessoal? Ele move o cursor para o próximo registro. Então vamos entender isso aqui. O nosso resultSet, na verdade, ele é um cursor. Então esse nosso resultSet, ele controla a posição dos registros que foram recuperados, utilizando um ponteiro ou um cursor. Quando o resultSet ele é criado, esse ponteiro ou esse cursor ele está apontando para antes do primeiro registro, ok? E é necessário a gente mover esse ponteiro, esse cursor, para um registro válido, ou seja, o primeiro registro antes de acessar os seus campos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: antes da gente recuperar os dados de qualquer registro que veio lá na minha consulta, a gente tem que chamar o método next, ok? E se next retornar true, quer dizer que, ok, o meu cursor está apontando para um registro válido. Quando não existir mais registros, eu vou chamar next e ele vai retornar false, ok? E como que eu recupero um valor lá do registro? O valor de um campo. Assim, eu tenho um método getString, getInt, que eu posso chamar para retornar o valor do campo. De uma forma mais genérica, a gente pode ver esse método como assim, ó, get um tipo, ok? Então esse tipo pode ser string, então a gente vai ter getString, que a gente chama no nosso objeto resultSet. Se esse tipo pode ser int, então a gente tem o método getInt, ok? E a gente passa para esse método o nome da coluna do meu registro, o qual eu quero recuperar o dado. Então, se eu quiser o valor lá da coluna nome do meu registro atual, então eu uso getString nome. Se eu quiser o valor do meu campo ID, eu dou um getInt ID, porque o ID tem o tipo inteiro, ok? O nome tem o tipo string. Então, para string eu uso getString, para inteiro eu uso getInt, tá? O meu resultSet eu também tenho o método close, que eu posso usar para fechar o meu resultSet, ou seja, fechar esse meu cursor. Aqui está um exemplo, então, de como a gente poderia, então, executar uma consulta. Vejam, está aqui a minha instrução SQL. Select asterisco from aluno. Traga todos os registros que tem lá na minha tabela de aluno. E vejam, eu pego o meu objeto statement, que eu obtive a partir da conexão, chamando createStatement, ok? E agora eu vou chamar o método executeQuery, passando a minha instrução SQL. Quando eu chamo esse método, vejam, ele vai me retornar um objeto do tipo resultSet, que eu estou guardando nessa minha variável rs. E aí eu
construo um loop com while para varrer os meus registros, ok? Lembrem, sempre antes de acessar os dados de um registro do result set, a gente chama next. Então ele entrou aqui no while, ok? Ele chama next. Se next retornou true, significa ok, agora nós podemos recuperar os dados desse registro. Então a gente vem lá e chama getInt para recuperar o valor do campo ID, getString nome para recuperar o valor do campo nome, getString sexo para recuperar o valor do campo sexo e o mesmo para o campo get ou para o campo semestre. Perdão, pessoal, um pequeno erro aqui. Aqui é getString, tá? Não é getSemestre não, tá bom? Por favor, considere aqui getString, ok? Feito isso, vejam lá, a gente fecha o nosso result set. Dá um commit na nossa conexão e segue adiante, ok? Então, vejam só, pessoal, é necessário então mover o result set para um registro válido antes de acessar os seus campos, ok? Então, antes de acessar os valores com getInt e getString, nós chamamos sempre next. O resultado disso é o que vocês estão vendo aqui na tela, ok? Uma listagem, tá? Do ID, nome, sexo e semestre de todos os alunos que eu tenho cadastrados lá no meu banco de dados. E como nós podemos melhorar o nosso código? Imagine que vocês estão construindo uma instrução SQL como essa aqui, ó. Você quer dar um insert na tabela de aluno, ok? Mas vocês têm lá o nome, o sexo e o semestre armazenado numa variável que eu estou chamando aqui de novo aluno, ok? Então vocês estão construindo o seu insert concatenando, vejam, esse texto com esse outro texto que é o aspas simples, ok? Aspas simples, por quê? Porque o nome ele tem que aparecer no SQL entre aspas simples. Vejam, eu estou concatenando vários textos aqui para gerar minha instrução SQL, para depois executar ela com execute update. Então, cuidado pessoal nesse ponto, tá? Quando você faz esse tipo de coisa, concatenando textos para montar o seu SQL, o seu código está vulnerável a um ataque do tipo SQL Injection, ok? Então, se esses dados estiverem vindo, por exemplo, de uma tela de cadastro, a pessoa pode escrever um código malicioso lá em SQL que vai fazer com que, por exemplo, todos os dados do seu banco de dados sejam apagados, ok? Só quero chamar atenção para esse ponto. Não usem concatenação de texto para montar um comando SQL, tá? E a pergunta que fica agora é: existe uma abordagem melhor? Sim, nós podemos usar um prepare statement. Então, o que vai mudar, pessoal? Vejam, antes a gente fazia assim, ó, create statement, ok? E a gente dava execute update no nosso objeto statement. Agora, o que a gente vai fazer? Nós temos a nossa instrução SQL que no lugar aonde vão ser armazenados os dados correspondentes a nome, sexo e semestre, a gente vai colocar interrogações. E aí a gente vai chamar, em vez de chamar com create statement, a gente vai chamar prepare statement, passando esse SQL que tem as interrogações, ok? Então vejam, a gente tem um prepare statement, ok? Só que a gente precisa agora informar valores para essas interrogações. Essa interrogação que está na posição 1. Então a gente vai usar prepare statement set string, dizendo que na posição 1, essa primeira interrogação, nós vamos colocar novo aluno get nome, ou seja, o nome do aluno,
ok? Então estamos dizendo para o prepare statement que na posição 1, na primeira interrogação, vai o nome do aluno. Na segunda posição vai o sexo do aluno. E na terceira posição, ou seja, na terceira interrogação, vai o semestre do aluno, ok? Então veja, nós estamos usando setString, mas se fosse um valor do tipo int, seria setInt, ok? Feito isso, a gente chama executeUpdate. Repare a diferença, pessoal. Quando a gente cria um statement, a gente não passa nada. Quando a gente cria um prepare statement, a gente passa a instrução SQL que tem as interrogações. Quando a gente chama o executeUpdate com o statement, a gente passa a instrução SQL. Com o prepare statement, a gente não passa nada, ok? Porque a gente já passou no momento que a gente criou o prepare statement, ok? Mas reparem, são bem parecidas as duas abordagens, tá? Mas com o prepare statement, a gente consegue utilizar parâmetros, evitando concatenação de texto para fazer a nossa instrução SQL, ok? E vejam, em consultas a gente pode fazer a mesma coisa. Olha só, se a gente estiver usando o statement, a gente vai ter o seguinte, ó, nossa instrução SQL, vejam, concatenando com o texto ID, tá? Então a gente usa o create statement e a gente chama o execute query, passando a instrução SQL. Usando o prepare statement, comparem. A nossa instrução SQL, o que mudou? Ao invés de concatenar o ID, a gente passa a interrogação aqui, ok? Ao invés de chamar create statement, a gente chama prepare statement, já passando aqui a instrução SQL. Vejam, quando a gente chama o create statement, a gente não passa o SQL ainda. No prepare statement, a gente passa. E aí a gente vai dizer logo em seguida, chamar o método setInt, por exemplo, para especificar o valor dessas interrogações aqui. No caso, a gente só tem uma, então na posição 1, que é a posição da primeira interrogação, nós vamos passar o valor ID, ok? Então ele vai substituir o valor de ID por essa interrogação. E aí a gente chama execute query. Com o statement, a gente chama execute query passando a instrução SQL. Aqui, com prepare statement, a gente chama execute query sem passar o SQL, porque ele já foi passado no momento que a gente chamou o prepare statement, ok? Vamos agora mostrar um exemplo prático disso aqui, de tudo isso que a gente viu. Como seria então, por exemplo, um DAO usando JDBC com tudo isso que a gente viu? Uma classe DAO, um objeto DAO, é um objeto que encapsula o acesso a um banco de dados, ok? Então, vamos lá. Essa nossa classe aluno JDBC DAO poderia ter um método chamado getConexão, que vai retornar uma conexão. E como é que esse método retornaria conexão? Primeira coisa, eu preciso carregar o driver MySQL. A gente já viu, a gente especifica o driver que é um texto, ok? Chama class forName, passando o driver. Nós em seguida definimos a URL para conexão do banco. No caso, nosso banco é Católica PW. O nosso usuário é root, com senha em branco. E nós chamamos driver manager o método getConnection, passando a URL, usuário e a senha para obter a conexão. Ora, o meu método getConexão, ele quer justamente essa conexão. Então a gente pega e retorna essa conexão aqui com o comando return. Uma coisa importante é que alguns desses métodos aqui, como class forName, podem levantar uma exceção. Eu não estou tratando essas exceções com um bloco try-catch. Eu estou simplesmente usando throws_exception para dizer, olha, se levantar uma exceção aqui, o método vai repassar essa exceção
porque eu não estou tratando ela aqui, ok? Vejam como é que seria o método excluir aluno no meu DAO. O método excluir aluno, ele recebe o ID do aluno. E da mesma maneira, eu também não estou tratando exceções aqui nesse meu método, e eu estou simplesmente declarando que esse meu método ele pode lançar uma exceção, ok? Em vez de usar um try-catch, eu escrevo um throws aqui para o meu método lançar, passar essa exceção para frente se ela por acaso for lançada. Então vejam, para obter a conexão, eu já chamo meu método getConexão, que existe dentro do meu DAO, ok? Defino aqui o meu comando SQL. O meu comando SQL para excluir um aluno, ele é delete from aluno where id é igual a, e aqui a interrogação, que é o parâmetro correspondente ao id do aluno que vai ser excluído. Nós usamos a conexão para criar um prepare statement, chamando o método prepare statement, passando esse SQL de delete, ok? Tendo nosso objeto prepare statement, a gente chama setInt para dizer que na posição 1, na primeira interrogação, ele vai colocar o valor que está em ID, que foi recebido pelo método, ok? E aí a gente chama execute update no nosso prepare statement para executar esse comando delete. Em seguida a gente fecha o prepare statement, fecha a conexão e temos aqui a exclusão de um aluno implementada. A alteração de um aluno ela é feita da seguinte maneira, veja, a gente recebe um objeto aluno, do tipo aluno, que estou chamando de aluno alterado. Assim como na exclusão, a gente primeiro obtém a conexão, logo em seguida a gente define o comando SQL para alteração dos dados do aluno, que na verdade é um update aluno, setNome é igual a um valor, ok? Sexo, um outro valor, uma outra interrogação, semestre, uma terceira interrogação, aonde o ID do aluno é uma quarta interrogação. E aí o que a gente faz? Do mesmo jeito, pegamos, criamos um prepare statement a partir da nossa conexão e a partir do nosso SQL, que no caso é um update, ok? Setamos valores para cada uma dessas interrogações. No caso, nome, então, na posição 1, na primeira interrogação, nós guardamos o nome do aluno, que foi informado aqui, ok? Na posição 2, essa posição, o sexo do aluno, que foi alterado, certo? Na posição 3, o semestre. Na posição 4, o ID. Posição 4 é essa aqui, que vai especificar qual é o aluno cujos dados estão sendo alterados. A gente efetiva esse comando SQL chamando executa update, ok? Feito isso, a gente fecha o statement, fecha a conexão e retorna esse aluno que foi alterado aqui, ok? A gente recebe ele aqui e retorna ele no método. Para cadastrar um aluno é parecido, mas tem uma pequena diferença. Vejam só, eu tenho aqui os dados de um novo aluno, certo? Obtenho a conexão, defino o comando insert da tabela aluno, nos campos nome, sexo e semestre. Reparem, eu não estou passando aqui o campo ID, porque o campo ID é do tipo autoincremento. O banco é que vai definir qual é o valor do campo ID. Vejam, aí eu passo 3 interrogações, que eu vou ter que especificar o que elas são lá no meu prepare statement. Pego a conexão, crio um prepare statement. Para o parâmetro 1, eu estou dizendo que, primeira interrogação, eu vou colocar ali o nome do aluno. Segunda interrogação, o sexo. Terceira interrogação, o semestre.
execute update. Isso aqui efetiva a inserção do aluno no banco de dados, ok? Fechei o prepare statement. Então, isso aqui insere um novo registro no banco de dados. Mas o que eu quero? O meu método cadastrar aluno, ele também vai retornar um aluno. Na verdade, eu quero retornar esse aluno que eu recebi, mas com o ID setado, o ID que o banco de dados criou para esse aluno, ok? Então, eu preciso continuar meu método recuperando o ID do registro que foi inserido. Então, vamos lá. Aí eu defino agora um novo SQL que vai recuperar o ID do aluno que acabou de ser cadastrado. Ora, como o campo é do tipo autoincremento, eu posso usar um comando select max ID, ou seja, selecione o maior ID lá da tabela aluno, que é o ID do aluno que acabou de ser cadastrado, ok? Aí eu chamo create statement, para pegar um objeto statement, ok? Chamo execute query, para obter um result set correspondente a essa consulta. Essa consulta vai retornar um único registro. Então, o que eu faço? Eu chamo next para poder acessar os dados desse registro. Aí, vejam só, eu coloco lá no meu aluno, no campo ID, estou chamando setID, eu vou colocar o que? O valor que for retornado para o campo ID do meu result set. Ok? Então, estou guardando no novo aluno o valor desse ID. Feito isso, fecho o result set, fecho o meu statement, fecho a minha conexão. Tá bom? Um pequeno erro aqui também, tá, pessoal? Aqui não é ps.close, é statement.close. Eu abri o statement, tem que fechar ele aqui, tá bom? Esse prepare statement, eu já fechei ele aqui, tá bom? Então vamos lá, aí eu retorno esse meu novo aluno. Um ponto importante, por que aqui eu usei um statement e não prepare statement? Porque aqui eu não preciso, aqui eu não tenho interrogações, aqui eu não estou usando concatenação de texto, tá? Para montar o meu SQL, então eu não preciso de prepare statement. Eu uso prepare statement quando eu estiver passando valores no meu SQL, como esse caso aqui, que eu coloquei interrogações. Quando eu não tenho interrogações, eu posso usar direto o objeto statement, ok? Fica a dica aí. Vejam só, o meu DAO também ele tem um método pesquisar por ID, que eu recebo o ID de um aluno e ele vai me retornar o aluno que tem aquele ID. Como é que eu faço isso? Eu vou lá, pego a minha conexão no banco de dados, defino o meu SQL, que vai ser um select, na tabela de aluno, aonde o ID igual a uma interrogação. Crio um prepare statement a partir desse SQL, ok? Defino o valor para minha interrogação, que corresponde à posição 1. O valor vai ser ID, que é o que eu estou recebendo aqui do método, ok? Chamo execute query para recuperar o meu result set, ok? Recuperado o result set, vejam, eu recuperei o registro de um aluno, que é aquele que tem o ID que foi informado. Então, o que eu faço? Olha só, crio um novo objeto aluno, chamo o método next para poder então recuperar os dados do meu registro, do meu result set, que veio aqui na minha consulta, ok? E aí eu seto os dados no aluno, ó. O ID vai ser o valor que está no campo ID do result set. O nome do aluno vai ser o valor que está no campo nome lá do result set. O sexo vai ser o valor da coluna sexo que está vindo do meu result set. E o semestre vai ser o valor do campo semestre que está vindo lá também do meu result set, ok? Terminei isso aqui, fecho o result set, fecho a conexão, retorno o aluno, ok?
O método pesquisar todos é muito parecido. A diferença aqui é que, vejam, o meu SQL é um select asterisco from aluno e estou ordenando pelo ID, tá? Como eu não tenho interrogações, parâmetros aqui, eu estou usando um statement, estou chamando create statement, ok? Mas eu recupero um result set, também usando execute query. Agora, como eu tenho vários registros, eu estou criando uma lista de alunos e eu estou usando uma repetição. A repetição ela vai funcionar da seguinte maneira. Para cada registro, antes de recuperar os dados do registro, eu chamo next, ok? Então isso aqui retornar true significa que eu tenho um registro e eu posso extrair os dados do registro. Então para cada registro eu crio um aluno e seto os dados do registro no aluno, como a gente fez lá no pesquisar por ID. No final, depois que eu setei os dados desse aluno, eu pego a minha lista de alunos e adiciono esse aluno na lista, ok? Fecha result set, fecha a conexão, retorna a lista de alunos. E aqui está o nosso método para pesquisar todos os alunos. Com isso, então, a gente termina essa nossa aula de JDBC, ok? Eu queria deixar aqui como leitura complementar, sugerir para vocês essa leitura. Existe um tutorial aqui da DevMedia, tá? Nesse link, que é muito interessante, ele aborda esse mesmo assunto que a gente falou aqui nessa nossa aula e fica aqui como leitura complementar. Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre JDBC e outros recursos mais avançados, recomendo aqui dar uma olhada no capítulo 24 desse livro do Data, o Java como Programar, que a propósito é um excelente livro para quem quer se aprofundar na linguagem Java, ok? Muito obrigado, então, vamos ficando por aqui. Até a próxima!